Olá pessoal, no tutorial de hoje veremos como fazer um efeito fade, que é aquele efeito que faz um objeto aparecer ou desaparecer de forma prática aqui na área 3D. Neste efeito nós vamos usar o texto como objeto que nós experimentaremos esse recurso que vai ser feito através do Geometry Nodes. A versão que eu vou usar aqui para demonstrar a vocês é a 4.0.1, mas pode ser feita em qualquer versão que tenha o recurso Geometry Nodes oferecido. Vamos começar com o objeto cubo, selecionando. Eu vou alterar esse painel aqui de baixo para o modo chamado Geometry Node Editor. Vou fechar essa barra aqui da direita usando a tecla N de navio, e com o objeto de cima selecionado eu vou usar a tecla New e ele já gera para mim aqui uma dupla de nodes, que é uma entrada e uma saída. Para esse efeito eu vou precisar adicionar entre os dois nodes um outro node usando aqui a tecla de função F3, que fica aí em cima do seu teclado alfanumérico. E aqui eu vou pesquisar a palavra string to curves. Vai aparecer o node aqui, ó. Pode ser selecionado lá naquele menu Add ou então usando com o cursor do mouse nessa janela o atalho Shift A. Então é um nó de utilidade do tipo texto. Seleciono, já vai aparecer o nó, ele vai ficar preso aqui na ponta do cursor do mouse, e para poder intercalar ele entre o input e o output eu vou clicar com o botão esquerdo. Notem que o nó foi desligado do primeiro node chamado input. Eu vou precisar agora então vir aqui no String to Curves. Na opção de entrada dele nós temos o recurso chamado String. Eu vou encostar o cursor nesse pontinho, pressionar o botão esquerdo e arrastar para esse pontinho aqui no input que está em branco. E ele gera para mim aqui, ó, o recurso chamado String. Agora, se eu voltar minha atenção aqui para a barra da direita, no ícone de modificadores, vocês vão ver que eu tenho um local para poder escrever algo que eu queira aí no meu texto. Por exemplo, eu vou botar efeito fade e vou olhar, clicando fora, o nosso texto aparecendo aqui, ó, na área 3D. Vamos olhar por cima para facilitar e temos já o nosso perfil do texto gerado na área de cima. Bem simples, né? A gente pensa que o Geometry Nodes é difícil, mas ele tem alguns efeitos aqui práticos para a gente criar o que a gente pretenda. Agora nós vamos afastar um pouquinho o nó de saída aqui e vamos trazer esses dois nodes que estão à esquerda mais para a esquerda ainda, para dar espaço aqui na nossa área. Entre o String to Curves e o Group Output, nós vamos adicionar um outro node. Nós vamos usar aqui a tecla F3 novamente, pode ser o Shift A, pode ser o Add lá em cima, tá? E vamos selecionar aqui na pesquisa a palavra Fill Curve. E vai aparecer aqui o node chamado Fill Curve. Vamos conectá-lo aqui. E agora nós temos um preenchimento naquele perfil do texto. Ficou fácil para a gente trabalhar com ele agora. Para colocar o material no nosso experimento, simplesmente a gente não vai conseguir colocar uma cor no texto clicando apenas na opção Material. Então, se a gente olhar aqui o texto pelo modo chamado Material Preview, então modo renderizado, a gente precisa dar uma cor. Então, clicando aqui, olha o que é que vai acontecer. Clicando em New, se eu vier aqui no Base Color e clicar uma cor vermelha, notem que eu criei um material vermelho, do qual eu posso dar qualquer nome aqui, posso colocar vermelho, se quiser, mas um detalhe, o material não veio para cá. Então o que é que eu preciso fazer para esse colorido vir para o texto? Simples. Aqui entre o Fill Curve e o Group Output, eu vou adicionar mais um node, vou usar a tecla F3 e vou pesquisar a palavra Set Material. E nós vamos ter aqui o node do material de configuração. Ainda não temos o efeito daquele vermelho aparecendo no texto, mas para a gente colocá-lo a gente vai ter que clicar nessa caixinha aqui onde aparece o ícone de material, tá vendo? E vamos escolher a cor vermelha, e agora sim vocês vão ver o nosso texto com a cor vermelha. E aqui a gente pode agora alterar à vontade para dar qualquer cor ao material texto. Eu queria, no caso, mudar esse tipo de fonte que eu estou usando aí para o efeito. Eu posso voltar no node String to Curves, clicar nesse ícone em forma de uma pastinha, que é o Abrir Fontes. Ele vai lá no painel do seu sistema, no caso aqui eu estou usando o Windows. No setor de fontes, vocês vão escolher uma fonte qualquer. Vou usar essa aqui e vou usar o Open Font. Ele muda o tipo de fonte para o efeito que nós precisamos. Agora aqui nós vamos fazer mais uma pitada no efeito, utilizando mais um node que vai permitir a gente criar o nosso efeito fade aqui na área 3D. Então, com o cursor do mouse na janela
Geometry Nodes, vamos usar aqui novamente a pesquisa F3. Vamos pesquisar o node chamado Slice Strings. E aqui eu vou colocar entre a opção chamada Input. E notem que quando eu mexer aqui, eu crio o efeito Fade de forma bem rápida, usando o objeto texto. E a gente pode, pessoal, agora, se quiser, animar esse texto de forma bem prática, utilizando o recurso aqui com a Timeline. Nesse exemplo, eu vou apenas estender um pouco essa janela aqui para cima e vou encostar o cursor aqui na quina até ele se transformar numa pequena cruz. Agora eu posso pressionar o botão esquerdo do mouse e empurrar para cima, eu crio uma nova janela parecida com a de cima, mas nessa de baixo eu vou utilizar aqui a opção Timeline. Simplesmente eu posso selecionar aqui qualquer frame, eu quero que ele comece a fazer o efeito de desaparecimento a partir do frame 40. Eu venho aqui nessa opção chamada lente, que é o comprimento, uso o botão direito do mouse e uso o Insert Keyframes. Vocês podem usar qualquer distanciamento, lembrando a vocês que quanto mais distante uma chave da outra, mais lento é o processo. Quanto mais próximo, mais rápido é o processo da animação. Então eu vou deixar aqui em 110 e aqui eu posso simplesmente usar o fator 0 aqui no lente e com o botão direito, Insert Keyframes, eu uso a tecla I. Agora eu tenho dois tipos de chaves aqui. Voltando à nossa animação, veja que o texto começa aparecendo. Quando chegar no frame 40, ele começa a desaparecer. Aí eu quero que ele apareça novamente. Então eu venho aqui no frame 240, venho aqui no lente novamente, aumento esse valor até que ele apareça, botão direito, Insert Keyframes. Agora vamos ter um efeito de desaparecimento do texto e aparecimento do texto junto ao nosso resultado lá. Então é uma ideia bem simples. Notem que esse efeito a gente pode utilizar para fazer algumas aberturas usando os textos para tal através do Geometry Node. Espero que tenha entendido, um bom proveito e até o próximo tutorial.